Atualmente, a Alpine está em sérios apuros, não apenas com um dilema em relação aos pilotos, mas também por estar na última colocação do campeonato de construtores. Até agora, nesta temporada, Williams e Racing Bulls têm marcado pontos de forma relativamente consistente, e as outras equipes à frente da Alpine ganharam ritmo. A Sauber marcou pontos nas últimas 5 corridas, a Aston Martin 4 vezes nas últimas 4 corridas, e até mesmo a Haas pontuou 3 vezes nas últimas 5 provas. Estamos na metade da temporada e a Alpine tem apenas 19 pontos, estando 10 pontos atrás da Haas, que ocupa o 9º lugar. Supondo que a Haas não marque mais nenhum ponto até o fim do ano, o que é altamente improvável, a Alpine precisaria tirar essa diferença na segunda metade da temporada, sem praticamente mais nenhum desenvolvimento previsto para o carro, já que também precisa começar a focar em 2026. Se mantiverem a mesma dupla de pilotos, sim, Colapinto vai melhorar com o tempo, mas o mesmo vale para os outros novatos, como Oliver Behrman, Isaac Hadjar e Gabriel Bortoleto, o que não resolve o déficit de experiência da Alpine. Para tentar contornar isso, e quem sabe encontrar um fator X entre os jovens do pelotão intermediário, a Alpine agora considera trocar de piloto mais uma vez ainda este ano, colocando Valtteri Bottas até o final da temporada. Mas antes disso, vamos comparar rapidamente o desempenho de Jack Durham e Franco Colapinto em 2025 até agora. Jack Durham disputou 6 corridas, não pontuou nenhuma vez, com sua melhor classificação em 11º no Bahrein e o melhor resultado de corrida em P13 na China. Mas esse resultado tem um asterisco, porque houve 3 desclassificações naquela prova, incluindo a do seu companheiro de equipe, e ele ainda recebeu uma punição por um incidente com Isaac Hadjar. Franco Colapinto, por sua vez, também disputou 6 corridas e também não marcou nenhum ponto. Sua melhor classificação foi 12º no Canadá e ele chegou em P13 tanto em Mônaco quanto no Canadá. A diferença média para Pierre Gasly na classificação foi de 0,367 centésimos para Durham e pouco mais de 0,200 centésimos para Colapinto. Apesar de Franco ter ficado mais próximo de Gasly na troca de volta, sua posição média de largada foi pior. Durham largou em média em 15º, enquanto Colapinto teve média de 16º, sendo o pior do grid. E ainda é justo citar os acidentes que ambos causaram e que custaram caro ao Alpine. Durham bateu feio na Austrália e no Japão, enquanto Colapinto bateu em sua estreia pela Alpine em Imola e em Silverstone, além de estragar a embreagem em Barcelona e também antes da largada na Inglaterra. Mesmo com alguma melhora, é justo dizer que a experiência Colapinto ainda não foi um sucesso. Falando sobre as metas de Franco ao substituir Durham, Flávio Briatore disse que ele precisava ser rápido, não bater e pontuar. No entanto, ao começar a não cumprir essas expectativas, surgiram dúvidas sobre o seu futuro. Flávio respondeu: "Não sei se Franco continuará até o fim da temporada, vamos ver. Depende da performance. Estamos olhando apenas para o desempenho, nada mais." Voltando a 1977, esta equipe, em todas as suas fases em Enstone, Renault, Benetton, Lotus e Alpine, nunca terminou em último no campeonato de construtores. E esse é o ponto agora. Este é o pior momento da equipe na história. Briatore foi trazido para colocar a equipe de volta ao pódio, e se terminarem em último pela primeira vez, a culpa cairá sobre ele, o que seria um enorme constrangimento. Como já virou tradição na Alpine, houve mais mudanças na gestão além da polêmica envolvendo Otmar Szafnauer. Existe uma confusa hierarquia de alianças dentro da equipe. Luca De Mel, CEO da Renault, que esteve por trás de grande parte do caos dos últimos 5 anos, e foi quem trouxe Briatore de volta, agora está fora. Briatore é atualmente o chefe de equipe interino, enquanto procura um substituto. Quanto aos pilotos, é importante lembrar que Durham é agenciado por Briatore e provavelmente não voltará a correr como titular pela Alpine. Colapinto, que foi escolhido mais pelo dinheiro de patrocínio do que pelos resultados, agora pode ser dispensado para abrir espaço para Bottas. E até mesmo Pierre Gasly, cujo contrato acaba em 2026 e que foi contratado pela gestão anterior, depois do vexame com Oscar Piastri, sim, o mesmo que hoje lidera o campeonato, vive uma situação instável. Diante da falta de confiança e das trocas constantes, como Gasly pode confiar que não será o próximo a ser descartado? Esse ciclo interminável de instabilidade na equipe e na diretoria gera uma imagem de incompetência, que afasta talentos e leva à perda de pilotos e funcionários. Isso levou a Alpine ao fundo do poço,
o que é evidente quando comparamos com o passado recente, quando a equipe tinha Esteban Ocon, Alonso e Ricciardo. Mas, ironicamente, esse caos também abre portas para pilotos como Gasly e Bottas. O problema é que Flávio Briatore parece não se importar com o impacto que suas decisões têm sobre os jovens pilotos. Tanto Durhan e possivelmente Colapinto terão suas confianças e reputações permanentemente abaladas. O maior problema da Alpine hoje, porém, é o desempenho do carro. E vale lembrar que Pierre Gasly já pontuou com esse carro em 2025, então não é um desastre completo. Briatore acredita que trazer um piloto mais experiente como Bottas, vencedor de 11 GPs, pode ajudar a entender melhor as fraquezas do carro e extrair mais dele em pistas onde ainda há chance de pontuar. Para Bottas, não é uma decisão simples, mesmo com sua vontade de voltar para a F1 em 2025. Ele está negociando com Cadillac e busca um projeto de longo prazo. Uma passagem ruim pela Alpine pode prejudicar sua reputação e, consequentemente, sua negociação com Cadillac. Ele entraria em um dos piores carros do grid, num ambiente caótico como o que viveu na Sauber Alfa Romeo, e que ele já admitiu que seria um erro. Além disso, Briatore provavelmente não vai permitir que Bottas corra só o resto de 2025 e depois vá para Cadillac. Isso faria da Alpine apenas uma plataforma de readaptação para Bottas antes de reforçar uma equipe rival. Portanto, se Bottas for para a Alpine, terá que ser como opção de longo prazo para 2026. E do lado dele, Bottas provavelmente exigirá um contrato de 2 anos, 2026 e 2027, para evitar ser descartado se as coisas não melhorarem de imediato. Dito isso, há pontos positivos para Bottas e para Alpine. Ele é um piloto muito subestimado, especialmente depois de passar 3 anos em que a Sauber só piorou. Sua experiência será extremamente valiosa para uma equipe como a Alpine na luta por pontos. Não costuma bater, assim como Gasly. E mesmo que alternem entre pontuar com Gasly numa corrida e Bottas na outra, já seria suficiente para tirar a Alpine do último lugar. Como vimos no GP do Brasil do ano passado, em corridas caóticas com grandes chances de resultado, você precisa de experiência de quem já esteve sob pressão, e esse é o caso de Bottas. A situação, no entanto, é delicada. Se Briatore apostar em Bottas, ele estará basicamente encerrando as carreiras de Colapinto e Durhan. Mas Bottas e Gasly juntos podem explorar as fraquezas dos rivais, especialmente os novatos, e se Bottas tiver um contrato de longo prazo para 2026 e 2027, pode até acreditar que a Alpine, mesmo sendo a lanterna hoje, pode ter um futuro melhor que a Cadillac, que ainda vai estrear como equipe em 2026. Afinal, a Alpine vai usar motores Mercedes, que devem ser dos melhores, e tem um departamento aerodinâmico capaz de fazer carros de pódio como vimos no ano passado. Apesar desses pontos positivos, todo esse cenário e o modo como Briatore gerencia a equipe deixa claro que o caos e a desfunção da Alpine vão continuar por muitos anos. Vários pilotos excelentes já foram engolidos por esse sistema. Ricciardo, Alonso, Piastri, Ocon, e podemos supor que Gasly será o próximo. E se Bottas for para lá, também pode ser descartado em breve. E é isso. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever, isso ajuda demais. Nos vemos no próximo.